Isso aqui é Júnior Dias falando de futebol mais uma vez, galera. Direto da JC Sport Brasil, né? Onde teve rodado pelo Brasileirão, galera. Mirassol 2, Cruzeiro 2. Que pênalti mequetrefe, né? A favor do Cruzeiro, Cruzeiro com a mais. Se fosse pro Flamengo, era polêmica até o final do campeonato. Chapecoense 3, Coritiba 3. O Coritiba chegou a abrir 3-1, a Chapecoense empatou. Muito bacana, muito legal. Na Arena Condado. O Atlético Mineiro estava perdendo para o Remo de 3-2 até o último lance na Arena MRV e empatou. O Vasco, como sempre, né, perdeu para o Bahia em São Januário e o São Paulo ganhou com soberania de 2-0 em cima do Grêmio. Ainda perdeu um pênalti. O Everton defendeu um pênalti, é um baita de um goleiro. Sempre respeitei. Mas vale ressaltar aqui, galera. Cara, assim, eu fico me perguntando para meus colegas, o que o Vasco tem contra a Série A? O Vasco tem rancor da Série A? Não é possível, cara. Eu tô com uma matéria aqui, nem eu que falo, não. Não sou eu que falo. O Vasco, ó, tá aqui, ó. O Vasco é um dos clubes que mais vezes esteve na zona de rebaixamento na história do Campeonato Brasileiro, com um total de 121 vezes. 121 vezes, galera. Fez um recorde, considerado que o torneio passou a ser disputado por pontos corridos em 2003. Caraca, eu não vou falar nem dos rebaixamentos que está aqui. E vale ressaltar também, né, que aí força para o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, né, que teve um galpão dele que incendiou, teve um prejuízo de 150 milhões de reais, né? O local era de 30 mil metros quadrados, nas quais 22 mil são ocupados pela operação. Mas ele já está tudo reabastecido, que eu já averiguei aqui, já está tudo abastecido. E vale ressaltar também, galera, que o Motoclube ele foi eliminado, né, lá do campeonato deles. O bando de vândalos, né? Temos um jogador, Andrezinho, que foi agredido por torcedor que invadiram o campo, né? E o Andrezinho se defendeu. Vai apanhar? Ele se defendeu. Futebol não é isso. Já falei aqui semana passada, num vídeo. Ele fala assim: não sou a favor da violência. Sou trabalhador, pai de família, estou lutando pelo meu pão de cada dia. Mas, infelizmente, existe torcedor mal intencionado que vão para o estádio e passam dos limites. Esses realmente são que tem que ficar marcado, porque tudo tem biometria hoje, né? E não pode. Eu sempre falo isso. Tem que pegar, marcar e não deixar passar, não deixar entrar mais no estádio. Assim como aconteceu como muitos, né? Acontece como muitos. E meu amigo Adriano, vascaíno Adriano Didico, né? Tá aqui do meu lado aqui, falou que a prioridade do Vasco é o Carioca, né? Ontem foi só um treino em São Januário. Mas vale ressaltar que o Vasco é a Série A, não combina. O Vasco é a Série A, não combina. Agora, o gol que foi anulado do Remo também, se fosse o gol do Vitória sendo anulado contra o Flamengo, meu Deus do céu, ia ser choradeira até o final do ano também, né? E vale ressaltar que Flamengo e Botafogo se enfrentam às 18 horas no Newton Santos, né, na qual eu estarei fazendo o jogo lá. Vasco joga contra o Volta Redonda, Fluminense contra o Bangu. E tem mais um jogo que eu esqueci, não lembro de tudo, nem tudo a gente lembra, né? E vale ressaltar também, galera, que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Eu sempre falo isso, é o mais difícil do mundo. Quem não tomar cuidado agora, que nem o Cruzeiro, o Tite, eu sempre falei do Tite, de ex-treinador. O Mano Menezes meteu o pé do Brasil, foi lá treinar a seleção peruana, a seleção do Peru. E o que o Tite está fazendo no Brasil ainda, cara? O que o Pedrinho tinha que se enfurnar para contratar o Tite? O Tite destruiu o time do Flamengo ano passado. O Tite acabou com o futebol da Cruz. Graças a Deus está voltando. O Tite destruiu o Arrascaeta. Essa comissão do Felipe Luiz reconstruiu o Arrascaeta.
Que, portanto, a temporada passada, 2025, foi a melhor temporada do Arrascaeta com 30 anos no Flamengo, em toda a carreira dele. É que eu falo. E tomara que o Felipe Luiz não siga esse exemplo de treinadores assim. Filipão, Mano Menezes, Tite, Renato Gaúcho. Para você ver que os promissores não deram certo. Jair Ventura, Zé Ricardo, Barbieri, todos sumiram. Jair Ventura anda nesses times aí de menor expressão, né? Mas futebol é desse jeito. Isso aqui é um dia falando de futebol mais uma vez, mas eu volto a falar. O Vasco tem rancor da Série A. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.